Vamos lá, gente. Obrigado pela paciência de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Espero estar conseguindo entreter e segurar vocês aí. Eu sei que são muitos slides. E aí vamos agora mais 15 minutinhos e a gente finaliza com algo importantíssimo, né? E teve até um colega nosso que perguntou sobre o que faz demitir alguém, né? É justamente nesse capítulo agora que a gente vai falar sobre conduta ética e reputação, porque a honestidade vem em primeiro lugar. Eu quero apresentar primeiro dois conceitos para vocês aqui sobre ética profissional. O primeiro conceito é quando a gente fala de conflito de interesse. Todo mundo já ouviu esse termo, conflito de interesse. Mas o que é conflito de interesse? É uma situação na qual um colaborador ele utiliza do cargo, função ou posição negocial para obter uma vantagem indevida, direta ou indireta, para si, em conflito com os interesses da empresa que ele trabalha ou do hospital. Então, por exemplo, um engenheiro clínico que está ali ajudando a escolher um equipamento, e ele aceita, né, receber uma continha em dinheiro, ou um prêmio, ou alguma coisa ali, e que vai estar influenciando a escolha dele. Isso, obviamente, é um conflito de interesse. Mas, assim, vou dar 3 exemplos aqui que são classificados como conflitos de interesse dentro da engenharia clínica. E eu peço todos aqui que estão como líderes de empresa ou líderes de equipe de engenharia clínica que fiscalizem sua equipe e treinem sua equipe. Primeiro ponto, pagamento, presentes, viagens turísticas ou entretenimento que possam colocar em dúvida a imparcialidade da equipe da engenharia clínica no mercado, né? Quando essa equipe está ali participando da escolha de equipamentos. Obviamente, ela não pode estar aceitando esse tipo de prêmio. Segundo aspecto de conflito de interesse, zelar pelo patrimônio material e intelectual da empresa. Né? Aquela pessoa que pega papel e usa para imprimir material da faculdade, está errado, isso é conflito de interesse. Tá? Ele tem que usar o tempo do trabalho dele, os equipamentos, os meios de comunicação corporativos apenas para as atividades que ele foi contratado, para as atividades profissionais, de acordo com as normas internas, evitando desperdício e também prevenindo desvio de recursos, tá? Que é o caso da pessoa estar ali, por exemplo, imprimindo o trabalho da faculdade dele, o TCC dele, ali de 100 páginas, na impressora da empresa. Viu? Isso é absolutamente incompatível, tá? E é um conflito de interesse. E o terceiro tópico de conflito de interesse é quando a gente faz promessa ao cliente que a gente não pode cumprir. Olha que interessante, gente. Por que isso é um conflito de interesse, né? Círio, que é uma pessoa bastante comercial, sabe disso. Quando a gente está na área de vendas, a gente tem ali, obviamente, um estímulo muito grande para estar tentando atender o cliente. E às vezes o cliente pede uma coisa que a gente não consegue ou chegar naquele preço que ele está pedindo, ou entregar aquilo do jeito que ele está pedindo. Então a gente tem que falar a verdade. A gente não pode nem mentir e falar que vai entregar uma coisa que não vai entregar, como também a gente não pode ferir o padrão de qualidade da nossa empresa, especialmente quando a gente trabalha com serviço, e entregar para o cliente um padrão de qualidade inferior ao que é o padrão da empresa para chegar num preço menor. Então, se você dimensionou que para atender aquele hospital você precisa de uma equipe de 4 pessoas, mas tem um concorrente seu que está falando que vai fazer com 2, e você assumir que vai fazer com 2 para poder alcançar o preço, você está colocando em risco a sua reputação. E isso é um conflito de interesse. O segundo conceito que eu quero colocar aqui sobre ética profissional é sobre direitos humanos, e eu quero dar um highlight enorme nesse slide. Não tolerar qualquer forma de assédio ou discriminação, quer seja por raça, cor, religião, filiação política, ideologia, nacionalidade, gênero, orientação sexual ou condição física. Isso é cartão vermelho. Preconceito, discriminação é cartão vermelho. Então fiscalizem a sua engenharia clínica. Campanhas de natureza política, religiosa no ambiente de trabalho, propaganda, tá? Política, por exemplo, mas propagação de informações ou condutas discriminatórias, por exemplo, piadinha, discriminando gays, discriminando homossexualismo, tá? Isso é proibido. Hostilidade, constrangimento, ameaça, bullying na área do trabalho, trote. Eu sei que trote é comum, muitos meios de engenharia clínica dá trote em estagiário, tá? Fazer ameaça com insinuações impróprias de qualquer natureza, que seja de caráter discriminatório, ou configurar assédio moral ou sexual. Eu vou explicar mais sobre isso para que fique bem claro, tá? Outro aspecto também, as empresas têm que ser absolutamente justas sobre avaliações e promoções, tem que ser claras, tem que ser guiadas por desempenho, critério de desempenho, e não por qualquer viés discriminatório. A gente sabe, pelas diversas pesquisas, que no mundo inteiro tem sido feito um trabalho para diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres, porque tradicionalmente os homens têm cargos ou salários mais altos, e é absolutamente errado que numa empresa um homem e uma mulher tenham o mesmo cargo e o homem ganhe mais que a mulher, isso está errado. Os critérios de promoção têm que ser baseados em desempenho.
E o ambiente de trabalho tem que estar em conformidade com as regras de segurança e ergonomia dos trabalhadores. Isso é uma questão óbvia, né? Para efeito de direitos humanos, né? Iluminação, né? Higiene, as condições de trabalho e tudo. Mas eu quero voltar num tópico aqui. Gente, primeiro sobre bullying, tá? Por que o bullying é sério na escola, onde o nosso filho estuda, ou na empresa, onde a gente trabalha? Porque quando a gente está na rua e alguém chama a gente de cabeção, ou qualquer coisa que a gente não gosta, é só você ir embora. Sabe aquela coisa dos... já viu aquela frase, né? Os incomodados que se mudem, né? Se você está incomodado, você vai embora. Ou seja, se você está naquela turminha ali que não te trata bem, simplesmente você não vai andar com aquela turma. Só que na escola e na empresa, você não pode escolher com quem está do seu lado todos os dias. É por isso que o bullying, tanto nas escolas quanto nas empresas, tem que ser tratado. A pessoa é vítima, sim. Eu já ouvi pais de escolas, e isso vale para trabalho também, mas eu vou falar de escola primeiro, e que falam, mas essa criança está muito fresca, está muito frágil. Na minha época não era assim, né? Eu não tinha esse negócio de bullying. Como é que tá preparando esse menino para a vida se ele ficar aí magoado, que alguém chamou ele de gordo, que alguém chamou ele de sei lá o quê, entendeu? Porque no mundo, na rua, se alguém te incomoda, se alguém te xinga, se alguém te trata mal, você vai embora, você não fica perto. Agora, no trabalho, você é obrigado a estar todos os dias com a pessoa. Na escola, você está obrigado a estar todos os dias do lado daquele ali. Por isso que é bullying. Entendeu a diferença, gente? É muito importante entender a diferença. Sempre que você ouvir um idiota, me desculpa, mas um idiota falando, mas aquela criança é muito, ou aquele menino, aquele estagiário ali da empresa é muito frágil, ficar incomodado por isso. Meu Deus, na minha época não era assim. É porque ele é obrigado a estar contigo, entendeu? Se fosse na rua, ele não era obrigado a te aturar. Mas no trabalho, na escola, ele é obrigado a te aturar. E é por isso que bullying é uma coisa séria, ok? Hostilidades, constrangimentos e ameaças são proibitivos e cartão vermelho. E sobre assédio sexual, o que eu quero dizer? É proibido você se apaixonar por alguém no trabalho? É proibido você, lá no hospital, vamos dizer, um rapaz aí se apaixonar por uma enfermeira? Não, não é. Na verdade, não é. Mas quando é que se torna assédio sexual? Quando você, vamos dizer, se declarou para a pessoa e a pessoa disse não e você insiste. O assédio sexual está na insistência. Vou repetir, para todos entenderem. O assédio sexual, ele se configura na insistência. É lógico que se você for passar a mão na bunda da garota, já é assédio sexual de cara, né? Não preciso nem dizer, porque isso é óbvio. Mas sabe aquela situação do cara que gosta de uma garota, fica mandando bilhetinho, a pessoa ela já disse não, já disse que não tem interesse, e a pessoa fica. É a insistência que gera o risco de assédio sexual. Então eu vou fazer um quiz aqui, apesar que eu sei que eu não posso, a gente não tem ferramenta para ouvir a resposta de vocês. Se a gente tivesse num palco, numa plateia, eu ia pedir para vocês levantarem a mão, mas aqui não dá. Então eu vou ler a pergunta e já vou ler a resposta. A sua empresa está participando de um processo para a contratação de um município. A decisão vai ser tomada daqui a 2 semanas, mas antes disso você precisava ser recebido pelo secretário de saúde do município para apresentar o seu serviço. Você ainda não fez a sua apresentação comercial. Entretanto, o assistente do secretário diz que só pode marcar uma reunião com você em 2 meses. Ou seja, mas a decisão vai ser tomada em 2 semanas. Você precisa de antes disso, né? Então, após sua insistência, esse secretário ele diz que só vai poder marcar a reunião, né, dentro de alguns dias se você pagar uma taxa de urgência. Deu esse nome, taxa de urgência. Você acha que pode pagar essa taxa de R$200 para garantir o agendamento da reunião a tempo, dentro da semana que você precisa? A, sim, pois a taxa não parece ser propina. Taxa de urgência, não parece ser propina. B, sim, pois é um valor muito pequeno, R$200, besteira. C, não, pois a taxa não parece oficial. E D, sim, pois a responsabilidade é do agente público, é ele quem está me pedindo esse valor, então eu não preciso me preocupar, né? Não sou eu que sou o corrupto, é ele que está me corrompendo. Qual é a resposta, gente? A, B, C ou D? A resposta certa é C, não, pois a taxa não parece ser oficial. Raramente a propina é chamada por esse nome. Taxa de urgência, taxa de conveniência, dá uma aparência de ilegalidade, como se fosse uma regra oficial, sabe? Os infratores utilizam muito disso, né? Taxa de conveniência, taxa de urgência, pagamento de facilitação, eles dão um nome para essa merda, me desculpe a expressão, né? Mas o Brasil é sujo demais. E caso um órgão público disponibilize legalmente atendimentos diferenciados, isso é a tal, né? Como eu disse, da vantagem inapropriada, que gera um conflito de interesse, porque você está conseguindo uma vantagem indevida. Você está pagando para que tenha uma vantagem indevida, tá? Então, como é que você faz? Quando isso acontece, você tem que estar atento a tudo que parece suspeito. E aí, mesmo que o agente público esteja fingindo que o pagamento é oficial, é sua responsabilidade entrar no site e investigar a legalidade do pagamento.
se existe essa taxa mesmo ou não, tá? Então, ainda que a reunião seja importante para você, para sua empresa, ela não vale o preço da sua reputação. Segundo tópico, uma empresa fornecedora de equipamentos hospitalares faz contato com a engenharia clínica do seu hospital dizendo que gostaria de uma apresentação da linha de produtos, tá? E, inclusive, ele quer levar você para a fábrica da empresa, onde vai ocorrer a reunião. E aí ele vai te levar para a fábrica com todas as despesas pagas, despesas de avião, hotel, tudo bem, né? Você pode aceitar essa oferta? E aqui eu estou explicando especialmente para empresas de hospitais privados, tá? Isso aqui não é uma pergunta para o hospital público, isso aqui é para hospitais privados, para engenharias clínicas que trabalham em hospitais privados. Vocês podem aceitar essa oferta de fazer uma visita à fábrica? A, sim, pois a visita é estritamente profissional e não gera aparência de conflito. B, não, pois configuraria um crime de corrupção. C, não, pois colocaria em xeque a sua reputação. Ou D, sim, pois as duas empresas são privadas. É o seguinte, gente, aqui tem uma resposta certa e uma resposta meio certa. A resposta certa é a A. Sim, pois a visita é estritamente profissional e não gera aparência de conflito. E a D, sim, pois as duas empresas são privadas, é a resposta meio certa, mas vamos entender por quê. Aliás, vou explicar antes de ir, né, antes de seguir. Só é corrupção, crime de corrupção é só quando um órgão é público, tá? Então, quando o hospital é privado, não gera crime de corrupção. E como, na verdade, não há conflito, porque só é conflito, ouve bem a frase que eu vou falar e vou repetir. Só é conflito de interesse aquilo que você não pode divulgar. Só é conflito de interesse aquilo que você não pode divulgar. Portanto, é conflito de interesse aquilo que você faz escondido. Se você vai na fábrica de um fornecedor e você é de um hospital privado, você tem mais que tirar foto, botar lá no teu Instagram, sei lá, o que você foi na fábrica, porque você não está fazendo escondido. Ok? Isso não é crime, porque você é uma empresa privada e você não está fazendo escondido. Portanto, não há aparência de conflito. Agora, durante essa reunião, a empresa ofereceu para você um pacote de viagem para Búzios, com direito a acompanhante e todas as despesas pagas na data da sua escolha. Bem, aí no caso, você deve aceitar esse presente do fornecedor? A, não, pois não tem relação com o trabalho e colocaria em dúvida a sua imparcialidade. B, não, pois configuraria um crime de corrupção. C, sim, pois as duas empresas são privadas. D, sim, pois não há conflito de interesse. Bem, qual que é a resposta certa aqui? A, né? Não, pois não tem relação com o trabalho, uma viagem para Búzios, obviamente, e vai colocar, com certeza, em dúvida a sua imparcialidade. Tem conflito de interesse? Sim. Então, sim, as duas respostas, né? Sim, pois da primeira pergunta, né? Pois a visita é estritamente profissional e não gera aparência de conflito. E depois a outra também, não, pois não tem relação com ir para Búzios, não tem relação com o trabalho, e aí nesse caso sim é colocar em dúvida a sua imparcialidade. Vamos ler junto aqui. Ainda que não haja crime de corrupção na relação em duas empresas privadas, é preciso evitar situações que coloquem em dúvida a imparcialidade da engenharia clínica nas compras que ela gerencia para os seus clientes ou para o seu hospital. Se o fabricante te oferece uma viagem para mostrar a sua fábrica, né, sua linha de produção, fica claro que se trata de um evento profissional, que vai melhorar a tua compreensão técnica sobre o produto desse fornecedor. Então, nessa situação, é recomendável que a engenharia clínica informe ao fornecedor, se tiver, inclusive, um termo, né, a gente recomenda um termo que ele manda, né, dizendo que a visita não afeta o compromisso com a imparcialidade, nem gera qualquer obrigação de indicação desse fornecedor. Já a viagem para Búzios, é claro, né, e outro tipo de presente, de valor, não está relacionado com o trabalho, por isso vai colocar em dúvida sim a imparcialidade sua no mercado. Então, esse tipo de presente gera uma impressão de dívida com o fornecedor, que ele pode cobrar a retribuição do favor, ou então, se não for retribuído, né, ele pode até prejudicar a sua imagem. Gente, aí, finalizando isso aqui, é o seguinte, sempre que você tiver dúvida se você pode aceitar um presente ou não, consulta o comitê de ética da sua empresa ou do seu hospital. Olha o caso interessantinho aqui, gente. Você está bastante interessado num nova funcionário do hospital, que acabou de ser contratado, né? Então, uma gatinha lá no hospital e você, tô solteiro. Durante o evento de trabalho, você foi lá, né, naquela festinha de final do ano e se abriu para essa pessoa educadamente, né, e deixou claro. E aí, quando você se abriu, essa pessoa deixou claro que não tem nenhum interesse em você, te disse aquele não, né? Não. Eu já sou comprometido, ou não tenho interesse de você, não gosto de você, enfim, não quero. Nessa situação, o que você pode fazer? A, para saber se é apenas um charme, né, tá fazendo doce, eu vou insistir um pouco mais. B, vou fazer uma demonstração surpreendente, mandar um buquê de flores para a pessoa que já me disse não. C, vou mandar e-mails e deixar bilhetinhos românticos. Ou D,
Vou entender o recado e não insistirei. Segunda pergunta sobre o tema. Agora é o seu colega lá da engenharia clínica que está interessado numa funcionária nova do hospital, enfim, uma funcionária do hospital. Ele já se abriu a ela, mas ela deixou claro que não tem interesse. Frustrado, ele passou a enviar bilhetes e flores diariamente para ela. Sempre que se encontra, ele dá uma cantada, dá por cima. Ô, lá em casa. Ô, você caiu do céu, né? Bem brega. Ainda que ela continue rejeitando ele. Nessa situação, o que você, colega dele, deve fazer? A. Incentivá-lo, né? Porque eu sou brasileiro, não desisto nunca, né? Quem acredita sempre alcança. Ou B. Nada, pois não é seu problema, é seu colega. C. Reportar a seu supervisor ao canal de ética, pois a atitude dele é inadequada. Ou D. Conversar com ela, né? Eu vou ajudar meu amigo, né? Ele é um bom rapaz e ela tá solteira. O que vocês acham, gente? Então é o seguinte, primeira pergunta, se você, né, foi lá e se declarou naquela situação e a pessoa disse não, você entende o recado e não insista, porque insistir é o que gera assédio sexual. E no segundo caso, o certo é você já reportar ao seu supervisor, sabe por quê? Porque a atitude dele já está gerando um risco, para a equipe. Ah, mas eu vou ser fofoqueiro? Cara, já está gerando um risco para a tua empresa. Especialmente se você, por exemplo, trabalha numa empresa de engenharia clínica terceirizada, você pode ir para a rua, a sua empresa pode perder o contrato e você ser demitido em consequência, porque um colega teu fez um assédio sexual e aí deu uma M enorme e a empresa que você trabalha perdeu o contrato. Então, quando a pessoa deixa claro que não tem interesse em nós, a gente tem que entender o recado, por mais frustrante que seja. No ambiente de trabalho, essa regra deve ser ainda mais rígida, já que a insistência pode gerar um constrangimento, ou seja, a pessoa não tem onde fugir de você, ela está obrigada a conviver com você todo dia. Por isso que é assédio sexual, tá? Ainda mais se tiver uma relação de subordinação, ou seja, um chefe com o subordinado. Aí o risco é maior ainda. Sempre que você vê uma situação acontecendo, tá, de alguém da sua equipe, e que você entenda que já é um assédio sexual acontecendo, não incentive nem ignore, você tem que agir, porque você pode perder seu emprego por conta, a equipe inteira pode sair perdendo por conta desse comportamento, tá? Então, se necessário, reporte, tá? Primeira coisa, fala pro teu colega, né? Você não precisa também ser fofoqueiro de cara, né? Vai lá e fala pro teu colega, fala, meu, para com isso, cara, isso é assédio sexual, para. Você não pode fazer isso, explica para a pessoa, treina a pessoa. Agora, se ele continuar fazendo isso, se for um comportamento compulsório, aí você realmente vai ter que reportar. Uma equipe de engenharia clínica séria e profissional não pode tolerar nenhuma forma de assédio, nem bullying, nem assédio moral, nem assédio sexual. E qualquer situação deve ser apurada e os responsáveis afastados, cartão vermelho, ok, gente? Esse é o ponto. E aí, já caminhando para fechar, um colega lhe enviou um e-mail com uma piada depreciativa sobre o corpo e o jeito do estagiário. Ô, cabeção! Ô, não sei o que lá, né? Ô, narigudo. E a piada pareceu muito engraçada, né? Você deu uma risada e tal, e você acha que outros colegas também vão achar graça. O que você faz? Você compartilha a piada, né, por e-mail, pelo WhatsApp, com seus colegas. Ou B, eu vou responder ao autor que a piada é inadequada e não deve ser repassada. C, vou apagar o e-mail e ficar quieto. Ou D, vou enviar ao estagiário para que ele decida o que fazer. Coitado do menino, né? Bem, então é B, eu vou responder ao autor que a piada é inadequada. Você não pode se omitir, gente. Eu já te disse que o erro de um cabe em todos. Lembra daquele slide que eu coloquei, né, que todas as pessoas são importantes? Né? Lembra do defeito no teclado? Todas as pessoas são importantes? Então, assim, o cara pode queimar a equipe inteira. Então você tem que falar com ele, responder assim, cara, essa piada é inadequada. Olha, piada de homossexual, piada racista, piada de bullying, enfim, tudo isso é inadequado. Piadas que discriminam, humilham, ofendem alguém por cor, gênero, orientação sexual, religião, filiação, ou seja, não tem graça e ponto. Muitas vezes esse tipo de humor passa desapercebido. Até mesmo dentro da Equipaquer, né? A gente vê isso, mas isso tem que ser repreendido, tá? São hábitos culturais que têm que ser repreendidos. Então eu convido você, que está aqui me assistindo, a fazer uma reflexão sobre os seus hábitos e dos seus colegas. Se você vê uma piada que considera discriminatória, constrangedora ou ofensiva a você ou a terceiros, não compartilhe. Informe diretamente ao autor que isso não é adequado, tá? E, se for o caso, até reporte ao seu superior ou ao canal de ética. Além disso, nunca utilize o e-mail de trabalho para enviar e compartilhar qualquer conteúdo impróprio ou até mesmo, né, conteúdo sexual, né, pornografia, nem se fala, né, usando os meios da empresa. E aí, gente, eu estou finalizando já, tá? Como é que a gente finaliza isso tudo que a gente falou hoje aqui? A gente está falando muito sobre reputação. Quando você trabalha pela sua apresentação pessoal, pela sua conduta ética, pelo seu comportamento, você está construindo aos poucos uma reputação que não é um castelo de areia. Aliás, a reputação você leva anos para construir, tá? E um deslize seu, aí sim vira um castelo de areia. Olha uma reflexão.
que eu fiz questão de colocar o texto completo aqui, até para depois, quando vocês assistirem de novo ou compartilharem, tá? Terem. Vamos ler junto. Com a falta de tempo e muitas vezes de foco, a grande maioria dos profissionais, né, e eu falo isso na engenharia clínica, não cuida de construir e manter a sua rede de relacionamentos. Então, muitas vezes, ele recorre à rede dele só quando ele tá na merda, né? Quando tá precisando muito de ajuda, aí que ele vai atrás da rede dele, mas fica muito difícil quando, ao longo do tempo, ele não ofereceu nada que agregasse valor à rede dele. Tenha certeza que ao longo da carreira profissional, dificuldades, imprevistos, crises vão ocorrer com todos nós. A vida é uma senoide, a gente tem altos e baixos, né? Então, crises vão acontecer e a falta de uma rede de relacionamento vai fazer toda a diferença. Você quer emprego? Você quer cliente? Quer negócio? Você quer oportunidades? Então lembre-se, gente, a gente vive na era da colaboração, das conexões. Redes sociais online e offline. Você tem que trabalhar a sua rede com inteligência. O que é trabalhar a rede com inteligência, né? É você justamente alimentar essa rede. Não adianta você procurar ela só quando você precisa de ajuda. Sabia, gente, que hoje no mercado 75% das colocações e dos clientes que a gente consegue vem do boca a boca, ou seja, da rede de relacionamentos? Então, gente, construa e cultive uma rede de relacionamentos inteligente por meio de interações colaborativas constantes. Então, esse é o termo, interações colaborativas constantes. A palavra constante aqui que é importante. Ou seja, você não vai esperar precisar de ajuda para buscar a sua rede colaborativa. Você vai estar sempre servindo para servir para ser servido, né? É isso, a palavra de ordem é servir para ser servido. E aí, pense, gente, na reputação de vocês como seu maior patrimônio. Então, assim, não fuja das oportunidades de apresentar o seu trabalho, mesmo você sendo tímido. Aliás, melhor ainda, tente se tornar um influenciador. Lembra quando a revista e o canal e o programa de TV Pequenas Empresas, Grandes Negócios falava que o segredo é a alma do negócio? Quem lembra disso? Tinha aquele programa, né? Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Falava assim, o segredo é a alma do negócio. Não, não é. Tá errado. O segredo não é mais a alma do negócio. São as conexões à alma do negócio. Então, troque o modo competição pelo modo competição, tá? É uma mindset de abundância. Eu falo isso o seguinte, não fique falando mal do teu colega, nem mal do teu concorrente. Respeita a história do teu colega, respeita a história do teu concorrente, tá? Mesmo que tenha alguma coisa da maneira como ele faz que você não concorde, de todo modo, tenha certeza de que ele batalhou muito para chegar onde ele chegou. Então, respeite, não fale mal do teu colega, não fale mal do teu concorrente. É a competição. O teu concorrente, ele pode se tornar um aliado, ele pode se tornar o seu sócio no futuro. Ou aquele cara que hoje é teu colega e você às vezes menosprezou ele, no futuro, o mundo dá voltas, ele pode virar o teu chefe, ou ele pode estar numa cadeira de decisão para decidir uma função, um emprego para você no futuro. E aqui, gente, vamos lembrar que no Brasil, ser rigidamente honesto é um diferencial. Em meio a tanta sujeira, tanta desonestidade, sabe? Ser honesto é um diferencial no Brasil. Então, pense na reputação como seu maior patrimônio. Construa a sua reputação. Batalhe pela sua apresentação pessoal. Mesmo que você tenha que vestir um personagem, né? Que na tua casa você seja uma pessoa diferente, despojado. Vista um personagem da vida para você conseguir conquistar o protagonismo e passar uma excelente impressão em todo lugar onde você trabalha, com todo mundo que te conhece. Meu muito obrigado. Me desculpa, Círio, se eu passei muito, demorei demais, mas o objetivo de hoje está cumprido. Meu salário está mais do que bem pago. Tô brincando. Era esse o objetivo. E agora vamos para as perguntas. Tá? Maravilha, Guilherme. Eu vou parar de compartilhar minha tela agora. Tá bom? Maravilha. Antes de entrar nas perguntas, você não tem acesso aí, mas os comentários são extremamente positivos. Excelente conteúdo, muito boa expansão de mais 15 minutos. Pode continuar que estou ligado no assunto. Aquela aula que você não percebe o tempo passar, ou seja, um conteúdo de extrema importância. Acho que quem de nós nunca se deparou com uma situação dessas de compliance, que a gente tivesse que tomar decisões rápidas, ou perceber mesmo qualquer situação ao nosso redor, né? Eu acho que se posicionar é um ponto extremamente importante, como você mencionou, né? E o segundo é que eu sempre falo, né? Acho que é extremamente importante até para a vida você ter boas conexões e saber usufruir e poder colaborar com elas, né? Essa é a manutenção das boas conexões, Guilherme. Sempre, Círio. Eu já vi gerente de engenharia clínica de hospital famoso, né? Tá numa posição de evidência, porque o hospital que ele trabalha é famoso, e aí um dia ele perde o emprego dele, vai para o mercado, né? E aí ele vai procurar emprego naquele fornecedor que ele menosprezou.
aquele fornecedor que ele tratou mal, deixou esperando, sabe? Você sabe do que eu tô falando, né? O cara que marca horário contigo te deixa esperando lá, um chá de cadeira de 2 horas, Sim, depois ele perde o emprego dele e vai na tua empresa, lá na Cônica, bater na porta e pedir emprego, né? Então, assim, a gente é tem que lembrar verdade. que o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. E outra coisa, né? O tempo é precioso, seja o nosso, seja o seu. O tempo que você poderia estar gastando para poder falar mal de uma pessoa ou de um concorrente, você poderia estar trazendo resultado, né? Poderia estar colhendo frutos disso. Acho que isso é um insight muito importante para todos nós. Te agradeço, Guilherme, excelente, achei excelente o conteúdo, acho que a turma aí também concorda. É, Antes de fechar e fazer os agradecimentos, eu queria ler 3 perguntas aqui que foram colocadas. Uma é até do Eduardo Braz. Muito obrigado, Eduardo, pela participação, obrigado por enviar a pergunta. Guilherme, no caso de hospital público, eu posso colocar no termo de referência que será de responsabilidade da empresa vencedora os custos de viagem e estadia para treinamento na empresa? Olha só, em todos os casos que você compra equipamentos, você pode estar colocando na especificação no termo de referência como é que é o treinamento que você quer. Por exemplo, estou comprando um arco cirúrgico, eu quero 5 dias de treinamento. E não é uma prática, né, que algumas vezes parte do treinamento, ainda mais quando você consegue um treinamento avançado, que ele seja ministrado nas dependências da empresa, onde você tem um ambiente adequado e um ferramental diferenciado, enfim, é algo que pode acontecer. Mas quando você trabalha no hospital público e você vai fazer uma licitação, tá? Você tem que tomar todo o cuidado, né? E procurar o setor jurídico que está assessorando ali, né? Assessoria jurídica, para saber a forma de fazer isso de uma maneira que seja completamente pública, ou seja, tudo que é público. Lembra que eu falei que só há conflito de interesse quando você faz escondido? Então, tudo que você faz público, aquilo que é publicado, que é formal, que é oficial, não vai haver conflito de interesse. Mas, na dúvida, procure a assessoria jurídica do seu hospital, ainda mais tratando de hospital público. Bacana. Outra pergunta é do Marcos Alencar. Um profissional oriundo do setor industrial está em transição para a área de saúde, visando essa parte comportamental. Você acredita que é possível? Qual seria a recomendação para que tenha sucesso? É claro, né? A pergunta do Marcos Alencar. Marcos, eu conheço excelentes profissionais aí que começaram e trabalharam aí 15 anos, né, numa outra área, e por acaso, né, vamos aquela expressão, caíram de paraquedas na área da saúde, procuraram fazer uma especialização, porque eu recomendo bastante, né, a pessoa está entrando naquela profissão, ele é uma forma de acelerar o aprendizado dele, ele vai fazer um curso de engenharia clínica, ou uma pós-graduação em engenharia hospitalar, que também existe, tá, para poder estar se adequando, né, adequando o currículo dele, e fazer benchmark, tá, procurar fazer benchmark, mas tem diversos casos aí de profissionais que atuaram na indústria e fizeram uma excelente transição e hoje em dia se consideram engenheiro clínico de carteirinha, engenheiro hospitalar, né, como se tivesse nascido engenheiro hospitalar, mas na verdade a pessoa começou tarde, não vejo problema nenhum. Mas recomendo a pessoa fazer um curso, recomendo para agilizar. Bacana. Eu também conheço bons profissionais que vieram de outros setores e se deram muito bem nessa área. Uma outra pergunta aqui do Júnior Botelho, até interessante essa pergunta, eu acho que é dúvida de outros profissionais também que estão nos assistindo. Guilherme, trabalho com soluções para impressão das imagens. Qual departamento tem mais autonomia para decisão ou escolha de solução dentro da instituição? Engenharia clínica, departamento de TI? Vai depender do tipo de impressora. Eu vou responder pela experiência da Equipaquer, tá? Quando a gente assume um projeto de equipagem de um novo hospital, em que a gente vai fazer todo o planejamento tecnológico, a gente tem que deixar claro qual é o limite do nosso escopo. E no caso de impressoras e no caso da Equipaquer, a gente vai ajudar a escolher, por exemplo, o CR, né, que é o digitalizador, mas a escolha da DRY e a escolha das impressoras a laser, a gente costuma fazer junto com a TI, ou até mesmo, se possível, deixar que a TI escolha. Por quê? Porque envolve insumos e consumíveis, geralmente esses equipamentos são colocados em comodato, e que não fazem parte da gestão da engenharia clínica. Por isso, normalmente, em termos de digitalização, especialmente para a radiologia, a engenharia clínica assume muitas vezes a escolha do CR, mas a escolha da impressora, da DRY, por exemplo, que imprime filme, ou da impressora laser, né, por exemplo, acaba ficando mais da TI, respondendo a sua pergunta, justamente porque o costume é fazer comodato e esses insumos não ficam com a gestão da engenharia clínica. Assim eu entendo que é na maioria dos hospitais. Bom, espero que tenha ficado claro para você. Isso. Tem uma outra pergunta, Júnior Botelho, desculpa, Júnior.
Tem uma pergunta aqui também do William Cavalari. Obrigado, William, pela pergunta. Guilherme, como podemos tratar o assunto quando um cliente, pela super gentileza que o damos no atendimento a ele, acaba se criando um relacionamento mais que profissional, misturando pessoal/profissional? Então, eu não tenho certeza se eu entendi a sua pergunta, né? Você está perguntando assim, quando tem um cliente, né, que você, de tanto ser gentil com ele, você conquistou, mais do que a confiança, você conquistou a amizade. Eu entendo como excelente na realidade, tá? Só que, é lógico, ele não vai abusar da amizade dele para pedir para você um atendimento, ou seja, você furar fila com você, né? Ou seja, você tem uma fila de atendimento definido por criticidade, tem uma regra no seu hospital que você atende conforme a criticidade, enfim, qualquer regra. E ele, por ser seu amigo, ele está querendo ter um atendimento diferente, tá? Eu vou falar aqui, por exemplo, na Equipaque, a gente tem clientes muito antigos. Eu faço questão de citar e agradecer a Unimed de Volta Redonda, que foi o nosso primeiro cliente há 12 anos atrás, e eles estão com a gente até hoje. Eu sou amicíssimo de algumas pessoas lá dentro. Amicíssimo. Tem pessoas que estão lá, né, a gente já está há 12 anos de relacionamento, e, cara, sempre que a gente tem uma novidade na empresa, sempre que a gente tem uma coisa bacana, uma coisa boa, ou algo assim, eles são assim, dos primeiros que a gente lembra e tal. E assim é com todos os clientes, com todos aqueles que a gente cria um grau de amizade. É aquele cara assim que sempre que você tem uma coisa bacana, né? Digamos assim, digamos que a Equipaque, por exemplo, participe de um evento, eu vou dar uma palestra no evento, e eu ganho, por exemplo, 3 ingressos gratuitos, tá? De cortesia por ser palestrante desse evento. Pô, eu tenho só 3, né? Para quem que eu vou mandar? Eu vou mandar para aqueles que são mais próximos, que se tornaram verdadeiros amigos e tudo, né? Esse é um exemplo. Mas jamais, William, você deve permitir que num relacionamento como esse fure. Aliás, quer que eu dê um exemplo mais interessante ainda, né? E eu acho que faz sentido. Todo mundo aqui já ouviu falar da maçonaria, né? E os maçons, eles ali procuram se ajudar um ao outro. Mas é errado quando um maçom chega para outro maçom e pede um atendimento ou furar uma fila. Imagina se você é um médico maçom e tem um cara na fila do transplante de fígado e só porque ele é maçom você vai fazer ele furar a fila do transplante de fígado. Isso é absolutamente antiético. Então eu estou usando um exemplo extremo, né? E estou usando assim uma fraternidade como maçonaria em que estimula as pessoas a se defender, se proteger. E estou usando o caso extremo do médico que está ali numa fila de transplante de fígado. Enfim, mas isso pode ser no nosso dia a dia. Então, dentro do relacionamento, você vai, sempre que possível, agradar aquele seu amigo, sem fugir com a ética, né? De furar fila por conta disso. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta do William. Espero que sim, William. Perfeito, Guilherme. Bom, encerraram as perguntas. Nós estamos finalizando o dia de hoje também. Queria primeiramente te agradecer, Guilherme, em nome da Cônica Minolta, a você, toda a estrutura que está por trás e assessorando a gente durante esses dias, pelas quase 2 horas de excelente conteúdo que pareceram 15 minutos. Né? O tempo voou, mas foi sensacional. E avisar também que amanhã tem a segunda parte desse webinar, nesses mesmos canais digitais, a partir das 19 horas. Tá? Eu queria fazer um agradecimento especial ao senhor Alexandre Ferrelli, da Beclin, que nos apoiou, né, e inclusive divulgou nas suas mídias sociais. O senhor Adriano Andrade, também da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, também colaborou conosco aí, divulgando também para toda a entidade. Tá conosco aí, nos apoiando. Quero também mandar um abraço para todo o pessoal da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, para os professores, coordenadores de cursos de engenharia clínica, de tecnologia, de técnicos, que também eu sei que divulgaram esse dia de hoje aqui para os seus alunos, tá? Pessoal, foi satisfação estar com vocês, e eu prometo que amanhã tem mais, e amanhã o conteúdo é mais cascudo, hein? Amanhã é coisa para gente casca grossa, é como ser um consultor e lidar com gente difícil, situação difícil. Bacana, gente. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, sejam clientes, parceiros, prestadores de serviço. E amanhã a gente retorna nesse mesmo horário, tá? Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos.